Então, eu vou declarar publicamente a minha ignorância a respeito de puerpério. Cefaleia, eu tenho a impressão que ainda dá para a gente fazer alguns diagnósticos, talvez todos errados à luz da neurologia. Essa é a dúvida que eu tenho. Então, hoje, como os senhores sabem, a nossa sessão clínica será cefaleia no puerpério. A gente vai ter o Aquiles Manfrim como moderador, nosso neurologista, a doutora Cecília Vidal, que também é neurologista aqui do hospital, que vai fazer a apresentação. Ainda estão para chegar aqui o doutor Daniel Bezerra, a Cristiane Patroco e o João Luiz Ferreira Costa. Acredito que eles já estejam vindo. E só lembrar aos senhores que nessa sexta-feira não haverá sessão Sexta-feira Consciência. E na próxima semana, já vou deixar aqui o aviso da próxima sessão clínica, no dia 11, né? Cujo tema é troca vulvar aórtica, evolução não usual e manejo de suas complicações. E a gente vai ter como moderador o Fernando Rodrigues e a apresentação do nosso bravo residente Rafael Fernandes. Que eu não estou... está ali, o Rafael está ali. Está concentrado. Então, nós vamos dar início à sessão. Pedir à doutora Cecília, por favor, que comece a apresentação. Então, sou da equipe de neurologia daqui do hospital e vou apresentar para vocês o caso que eu acompanhei antes do procardíaco e depois que internou no PRO. Bom, é uma paciente que foi admitida no Hospital Santa Lúcia, pediram parecer da neurologia e geralmente a neurologia daqui que responde o parecer de lá, né? Aí a cronologia, né, da avaliação dessa paciente. Fui avaliá-la no dia 28 de janeiro, né, uma puérpera, 5º dia de pós-parto cesáreo por bolsa rota, sem nenhuma intercorrência durante a gestação, não tem história de hipertensão durante a gestação, de pré-eclâmpsia, nada disso. Tinha uma história prévia de enxaqueca e deu entrada 5 dias depois do parto com uma dor holocraniana, pulsátil, com fotofonofobia, que piorava ao levantar. Quando eu cheguei para avaliá-la, ela estava com uma dor muito forte e já estava com analgesia, com paracetamol, com anti-inflamatório, com nalbufilina, sumatriptano e dexametasona. Tudo em altas doses e continuava com muita dor. Exame neurológico sem alterações. Muito bem. Então, para começar, quem é que teria, nesse momento, vontade de dar uma opinião sobre o que pode estar causando essa dor de cabeça numa mulher jovem, de 29 anos, em puerpério, e resistente a toda essa carga de analgésico que está sendo feita? Bom, se fosse o Antônio Sérgio, eu chamaria os neurologistas. Deixaria a cargo da doutora Cecília. Alguém quer tecer algum comentário? A Cristiane não pode, que aí é covardia. Ela pode dar uma opinião. Sem adiantar nada. Alguma opinião? Pedir uma tomo. Por favor, por favor, Maurício. Com esse quadro de cefaleia persistente, dá para suspeitar, afastar algo mais grave seria pedir uma tomografia. Uma angiotomografia. Uma angiotomografia. Fernando, por favor. Acho que sim. Imagino que uma cefaleia tão intensa, né? Persistente no puerpério, que acontece uma série de modificações hemodinâmicas e metabólicas, hormonais. Eu acho que descartar uma doença vascular cerebral do tipo aneurisma, uma malformação ou uma trombose de seio venoso, alguma coisa nesse sentido. É um momento pró-coagulante também, né? Então, faria um estudo vascular cerebral contemplando essas possibilidades, né, arteriais e venosas. Teve uma pergunta aqui. Sim. Se foi feito fundo de olho nesse exame inicial? Não foi feito. Certo. Cristiane, você quer falar? Normal. Quer dizer, então, pelo que eu entendi, isso poderia ser consequência... É padrão clássico. De uma... Ela fez uma punção? É isso? Fez a... ok. Entendi. Tá bom. Sob hack. Perfeito. Roberto? Gostaria
como o Fernando, né, chamou a atenção, como a gravidez, existem situações vasculares, né, de secção vascular, de secção de aorta, uma propensão de secção espontânea de leito vascular arterial, que poderia ser, né, um sítio talvez de ocorrência, né, pensando nessa possibilidade. Muito bem. Bom, na avaliação da cefaleia na gestação ou no puerpério, né, existem várias hipóteses, como foi discutido. A principal causa seria a cefaleia primária, realmente, cefaleia tensional, enxaqueca, relacionada à tosse ou outras coisas. A cefaleia secundária teria que pensar sempre, né, em abuso de analgésico, que é uma causa frequente de cefaleia, e realmente nas causas vasculares, como foi dito aqui. E também na cefaleia pós-punção, né? No caso dessa paciente, foi feita a tomografia com angiotomografia e depois a ressonância, imediatamente depois da angiotomografia. E essa é a imagem da primeira ressonância dela. Não veio ninguém da rádio. Tem alguém da radiologia? Não. Não. Então é você mesmo, viu? Então sou eu mesmo, então eu vou para lá. As coisas grandes que podem se ver aqui, se pode ver uma área de sangramento e pode-se ver, isso aqui é uma sequência de flare, hemorragia subaracnoide. Então é isso que se vê nesse exame. Seguinte. Aí na sequência de gradiente, mostrando o sangue, o hematoma intraparenquimatoso em região de núcleo da base do lado direito. Pode seguir. Tá. Sim, o sangue já está preto, mas isso aqui é flare, né? Esse é flare. E foi feita uma angiorressonância que mostrou várias áreas de vasoespasmo. Dá para se ver nas duas vertebrais, na basilar, na cerebral média direita Tem como nas cerebrais anteriores. Tem como com apontador? Se... Não, Só esse pro pessoal apontador de não São Paulo funciona. acompanhar. Só funcionou aqui, Só ó. aqui, ó. Isso. Aqui. Ah, tá. Vai lá, Aquiles. Aqui. Então tem áreas de vasoespasmo. De vasoespasmo. Dá para ver vasoespasmo aqui, vertebral direita, vertebral esquerda, basilar, cerebral média, cerebral anterior, comunicante anterior. Um pouquinho nessa cerebral média esquerda aqui. A principal hipótese diagnóstica da paciente era a síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, que engloba, enfim, várias entidades, e uma delas seria a angiopatia cerebral pós-parto. Só uma pergunta. Volta, por favor, isso. Essa daqui é depois? Não, é o mesmo exame. É na primeira É o mesmo avaliação. exame. É o mesmo exame, só Isso. que essa aqui está colorida, aquela lá está na sequência. Fizeram essa reconstrução. Só reformatado. Essa é a principal hipótese diagnóstica para ela. O quadro clássico realmente é a cefaleia súbita, entrovoada, refratária, tem o estreitamento reversível, né, de artérias intracranianas, pode ter crise convulsiva, edema também reversível e pode estar relacionado tanto com hemorragia intraparenquimatosa quanto com hemorragia subaracnoideia e acidente vascular cerebral isquêmico, né? Essa paciente ficou em conduta conservadora, controle pressórico, evitar crise convulsiva, ela não fez crise convulsiva em momento algum. Fez tratamento para reduzir vasoespasmo, né, com nimodipino, sulfato de magnésio, reposição volêmica. Foi esse o tratamento que ela recebeu inicialmente. E ficou em acompanhamento pela equipe da casa de neurocirurgia. Até que pediram uma reavaliação no dia 4 de fevereiro. Nesse dia, a paciente estava com afasia leve e hemiparesia direita. Lembrando que o primeiro exame físico era normal, né? Era normal, exatamente. Obedecia comandos, enfim, compreendia tudo. Foi feita a ressonância com isquemia occipital bilateral e parassagital à esquerda. No primeiro Doppler transcraniano tinha aumento de velocidade, né, em cerebral médio, à direita só, eu não coloquei, e já estava com nimodipino e com sulfato de magnésio em função contínua. A imagem do dia 4. Então, surgimento dessas áreas de restrição à difusão, parietal, occipital. Então aqui, a hemorragia antiga que a gente já conhecia. Aqui, áreas de restrição à difusão, que não apareceu naquele primeiro exame. Região occipital, à esquerda,
aqui parietal esquerda e mais essas pequenas áreas aqui, ó. Então, áreas de restrição à difusão que não existiam no exame anterior. Aqui na sequência de flare, mostrando que na direita, na região hospital, também já apareceu uma área de lesão aqui, né, hipersinal no flare, e aquelas que a gente via bem na difusão. Aquele só, eu não sei se está todo mundo habituado com ressonância magnética, esse flare e não flare. Então aquele, só para esclarecimento aqui da ignorância minha, eu não sei se o pessoal de São Paulo está a par disso, mas de qualquer maneira eu gostaria de entender. Qual é a vantagem de uma sobre a outra? Então, o que isso esclarece em relação aos diferentes? Então vamos falar, o exame anterior, para entender, ele até ponderou aqui, isso é um hematoma, né? Então essa sequência é ponderada em difusão, né? A difusão, quando você tem um infarto agudo, que é a causa mais comum de brilho na difusão, na hora que a sódio potássio tepease para de funcionar, a célula incha, então a difusibilidade das moléculas de água entre as células diminui. Então, isso é um indicador indireto de que tem um infarto acontecendo. Então, coisas que brilham na difusão, em geral, são lesões muito hipercelulares, um tumor crescendo muito rápido, que não dá para circular água entre as células, ou um AVC agudo. Então, o que dá para ver aí é que tem imagens novas no lobo occipital e parassagital. Então, são dois territórios vasculares diferentes, então as coisas têm que chamar a atenção. Então, tem infarto na cerebral posterior esquerda, que é bem visto, e tem infarto parassagital esquerdo e direito, dos dois lados lá, no território da cerebral anterior, né, Aquiles? Né? É isso aí que dá para ver nesse imagem. Já tinha vasoespasmo naquele outro exame. Às vezes, hematoma, pelo efeito compressivo e dificuldade, você pode alterar um pouco a difusão, que é o que Aquiles falou. Mas isso é controverso. A questão é que a difusão é uma sequência muito sensível à água, porque ela mede... E aí, coisas que têm muita água podem parecer que brilham na difusão. Aí a gente tem que usar uma outra sequência chamada DC para ter certeza se o brilho é de verdade ou não. Mas então, essa não conta. Mas as outras a gente tem certeza que é isso. O ADC é baixo, que é o coeficiente de difusão aparente, que é essa medida da difusão nos 3 planos. Aí a sequência seguinte é o flare, que o Aquiles estava mostrando, que são... ressonância usa duas sequências principais, o T1 e T2, que de acordo com as propriedades eletromagnéticas, o fato é que na T1 a água fica preto e T2 a água fica branco, para guardar isso. O flare nada mais é do que o T2 com supressão do líquor. Então, é para facilitar. Então, o líquor que era para ser branco... Está preto. Isso facilita muito ver lesões dentro do parênquima, porque como você não sabe se o que é branco é ou não é. Então, quando está branco no flare, em geral, é uma inflamação ou uma cicatriz acontecendo. Então, tem edema, né? Em resumo, tem mais água. E o que você vai ver é que tem água, né? No lobo occipital esquerdo e do lado direito, então tem da cerebral posterior esquerda e direita. Tem água onde tinha um hematoma lá em cima, no caudato frontal direito e no caudato. E tem parassagital, e tem mais uma coisinha que eu estou vendo aqui, que é bem lá, talvez não sei se é artefato ou não, né? Aí, que pode ser, né? Tem do outro lado. Mas pode ser até, né? Que pode ser água geral, né? Se não é uma hemorragia geral. Na verdade, nessa aí a gente vê menos aquela hemorragia subaracnoide que a gente viu no primeiro exame. Deve ser isso aí. Uma absorção parcial dela. Uma pergunta que... ela não teve nenhum déficit visual, não, né? Não sei agora. Com esse acometimento occipital... É esperado e está dentro do quadro clínico, né? Quando a pessoa tem lesão occipital bilateral, uma coisa importante a comentar é que se a lesão for muito grave, é possível que a pessoa não enxergue e não saiba que não enxerga. Então, chama síndrome de Anton, né? A pessoa não vê, mas ela não sabe que ela não vê. Ela é anosognósica para o fato dela não enxergar. Então, alguém tem que ir lá testar e procurar se ela tem ou não. Não tem que esperar o doente se queixar. Às vezes o doente se pergunta se está tudo bem, está tudo bem. Não tem nada acontecendo, não. Mas se você testa, ele não consegue ver. Então, eu não sei. Durante a internação, entre o dia 28 e o dia 4, ela precisou, sim, de controle com o Niprid. Depois do parto, depois da cefaleia, quando ficou internada entre o dia 28 e o dia 4. Mas durante o parto e depois do parto, não teve hipertensão em momento algum. No núcleo da base aqui, apareceu sangue
no corno hospital do ventrículo lateral esquerdo e apareceu essa pequenina área de sangramento na região hospital, dentro daquela área que a gente já tinha visto na difusão no flare. Eu vou pedir licença ao Aquiles, porque o Aquiles, eu não sou moderador não, viu, pessoal? Eu estou de enxerido aqui, porque eu fiquei aqui, o Aquiles não assumiu aqui, não sentou do meu lado, aí eu vou pedir licença ao Aquiles. Aquiles, senta aqui do meu lado, pelo amor de Deus. Senta aqui, por favor. Eu vou perguntar lá ao Barroso se eles têm alguma consideração a fazer. Eu acho que eu acho que sim, deu para entender o quadro. Eu acho que sim, né, Barroso? Vocês têm alguma consideração a fazer? É um assunto, vamos dizer assim, um pouco diferente do nosso. Eu diria bastante diferente. Não está saindo, tá? Mas de qualquer forma, eu até tive 2 casos similares no Hospital Albert Einstein, um outro hospital que eu também trabalho. Paciente jovem, rígida, pós-parto, apresenta um evento hemorrágico do sistema nervoso central, e eu acho que a sequência foi um vasoespasmo secundário, levando a eventos isquêmicos, como agravante, aí lobo occipital principalmente. E tem também a primeira slide que a colega mostrou com uma síndrome vasoespástica primária, mas eu não sei se, na verdade, poderia ter iniciado com um evento hemorrágico e vasoespasmo secundário, a presença do sangue no sistema nervoso, e agora eventos isquêmicos, agravando um pouco mais a situação. Agora, por que a paciente sangrou? Se esse raciocínio está correto, aí vem uma série de discussões o motivo disso. Mas eu faria um raciocínio inicial como evento hemorrágico, vasoespasmo, eventos isquêmicos agravantes. Então ficaria mais ou menos com esse raciocínio nesse momento. Obrigado. Tudo bem, Barroso, obrigado. Aqui mostrando mais um exame de angiorressonância, um grande vasoespasmo aqui na vertebral do lado esquerdo, na basilar, cerebral média direita, e agora, bem significativo, um vasoespasmo aqui na artéria cerebral média esquerda. Uma pergunta para vocês. O fato dela ter esse passado de enxaqueca, isso aumenta o risco do paciente fazer esse tipo de quadro? Na verdade, tem descrição de vasoconstrição cerebral severa que está associada à enxaqueca. Mas essas descrições sempre têm um certo cuidado, porque é claro que é mais provável, enxaqueca é muito prevalente, é mais provável você perguntar sobre enxaqueca ou não para quem tem um quadro como esse. Mas tem descrição disso. Mas o mais consistente na minha cabeça seria o próprio parto mesmo, né? Sim. Como Antônio, como desencadeador do evento, eu não sei, ela não parece usar nenhum vasoconstritor, né? Pelo que... E ela estava com a dose muito alta quando eu avaliei, estava com 200 de 6 em 6. 200 max 6 em 6? O Antônio, eu queria saber, colega, eu queria saber. O caso dessa paciente, se o pré-natal dela foi minuciosamente feito para que tenha no puerpério acontecido esse evento, que é mais ou menos raro, não é? Então depende muito do pré-natal também, né? A informação que a gente teve é de que foi sem intercorrência alguma durante a gestação, que não teve hipertensão, não teve mais nenhum sintoma para pensar em pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, não teve Doença nada. autoimune, né? Não tinha história. Ok, colega. Bom, no dia seguinte, no primeiro dia, né, realmente ela só tinha esse vasoespasmo ali moderado na cerebral média direita, e a gente manteve a conduta, inicialmente. No dia seguinte... Só uma pergunta, quer dizer, o tratamento é esse, nimodipina... Isso, e sulfato de magnésio. Uma dose alta, não é? 60 de 4 em 4, E corticoide? Não. Não se faz corticoide nesses pacientes? Mesmo com aquele edema? Não se faz. Bom, aí ela teve uma piora importante no Doppler transcraniano, com um vasoespasmo bilateral na cerebral média e na cerebral anterior também à direita. E aí, enfim, quando eu estava reavaliando, a gente viu que o plano dela era aceito aqui e já estava vindo para o plantão, trouxe para cá no mesmo dia, né? Bom, foi admitida aqui no próprio dia 5 de fevereiro. Aqui o que eu vou falar. Ela estava nesse dia hemiplégica à direita, com mutismo,
completamente negligente, com hemenopsia, o NIH de 20, né? Bem alto. Era direita também, exatamente. Na tomografia de admissão tinha essa hipodensidade occipital bilateral e parasagital esquerda, que era o que a gente já tinha visto antes. Isso. Comentarista radiológico. Então, temos aqui na tomografia de admissão, já aqui no hospital, a hemorragia já sabida, uma área já um pouco mais expressiva de hipodensidade occipital direita, aquela já vista da ressonância como restrição de difusão na esquerda, aqui vista como hipodensidade por tomografia, e a parasagital parietal esquerda. Só para a gente se localizar no tempo, eu não sei se está todo mundo acompanhando, isso aí já tinha quanto tempo desde o início do quadro? É o terceiro dia? Isso, uma semana? Não, uma semana mais ou menos. Uma semana. O quadro começou no 5º dia de puerpério. Na verdade começou imediatamente, mas recebeu alta mesmo assim. Ela voltou para o hospital no 5º dia de puerpério. Internou no dia 27 de janeiro, isso foi no dia 5 de fevereiro. Tá? Foi para arteriografia. Então, na arteriografia, grande vasoespasmo de comunicante anterior e de cerebral anterior, vasoespasmo de cerebral média e vasoespasmo aqui de carótida. Reparem que o sistema está enchendo pela vertebral direita, olha a basilar, olha a comunicante posterior esquerda e a direita. Vasoespasmo importante. E aqui também vemos, vasoespasmo importante de cerebral média, começando por aqui, pegando M2, e de comunicante anterior e de cerebral anterior, na esquerda. Vasoespasmo, a gente já fica querendo dar monocordia para os doentes. Na neurointervenção foi feito monocordio. Ele dividiu 2,5 miligrama na carótida direita, esquerda e nas vertebrais, né? E além disso, fez uma angioplastia com balão na carótida interna direita. Reparem essa foto aqui. O guia está dentro do sistema vascular. Angioplastia só com balão? Só com balão. Experiência de cardiologista com angioplastia com balão, embora não haja nenhum estudo em doente crônico, não tem nenhum estudo que tenha dito que o balão ele salve a vida dos pacientes, né, em relação ao stent, mas melhora um bocado, né? Porque é comum, né, ter espasmo depois, né? Quer dizer, então não se coloca stent. Não, né? Na cabeça a gente tem muito medo de botar stent. Aquele solitaire que coloca e depois sai. O solitaire é um stent retriever. Você passa o stent e tira o stent. Ele não fica lá nunca. Ele não fica lá de jeito nenhum. Quer dizer, não pode deixar um dia lá e tirar no dia seguinte. Quando você São tira, perguntas difíceis, né? Quando você tira com esse vasoespasmo, você pode ir dissecando tudo para trás, né? Não pode esquecer assim, que ela tem vasoespasmo difuso, então esse aspecto não está restrito só a esse vaso. E a outra coisa, se a gente pensar num stent, ela teve uma hemorragia intraparenquimatosa há poucos dias. Então, se você ainda fosse associar um antiplaquetário para ela, você estaria agregando um risco maior. Aqui nessa arteriografia dela, dá para ver também já a carótida em rosário, né? Que dá para ver que tem várias constrições nessa carótida. E aí que veio a hipótese de fibrodisplasia arterial. Né? Porque isso foi o que estava na minha mente. De ter uma fibrodisplasia. Vamos aproveitar o pessoal de São Paulo. Baruzzi. Eu tô até gago aqui, é um caso complexo, tá certo? Aí descartamos então aneurisma para justificar aquele sangramento, não foi por aneurisma, não há má formação arteriovenosa, não há tumor, quer dizer, então a angiografia mostrou esse achado, essa fibrodisplasia, esse vasoespasmo brutal que está complicando o quadro clínico da doente, pelo evento hemorrágico. Eu só queria perguntar aos colegas, que alguns preconizam lavar esse sangue do sistema ventricular e alguns até injetam fibrinolíticos. Eu queria saber se, frente a esse vasoespasmo, se esse recurso de lavar o sistema ventricular, tirando o sangue e reduzir o vasoespasmo reflexo, se tem sido, assim, discutido em casos como esse.
se é válido ou não uma conduta para evitar mais vasoespasmo. Agora é só voltando um pouquinho para trás na conduta inicial. Eu não sei responder, não, vocês respondem. Eu não conheço essa terapia. Cecília. Vocês já ouviram falar, os Cristiane. neurologistas? Ah, tá. Então, assim, isso foi o vasoespasmo que gerou o sangramento e não o sangramento que gerou o vasoespasmo. Ela não tem um hemoventrículo importante que justificasse a gente pensar numa obstrução, numa hidrocefalia por acúmulo por hemoventrículo e que precisasse de um esvaziamento ventricular. Mesmo o hematoma que ela tem também é um hematoma pequeno, que não demandaria nenhuma intervenção. Então, nesse momento, acho que as terapêuticas seriam muito mais voltadas para tentar resolver o vasoespasmo do que propriamente para tratar outros fatores, os outros achados que estivessem ali. A minha dúvida é, assim, só para reforçar, qual foi a sequência que você utilizou, como é que você escalonou esse tratamento desse vasoespasmo? Então, ela começou lá no outro hospital? Isso, ficou com nimodipino e com sulfato de magnésio. Inicialmente ficou com 1 grama a hora, depois aumentou para 2 e foi essa a terapia. E, obviamente, hidratação e Doppler transcraniano seriado. Tá. Foi isso que fez durante a internação no Santa Lúcia. E aí, quando ela veio para cá, foi pensado na angiografia? Ela veio para cá pensando nisso. Tá. Né? E tanto que foi feito pela equipe que já estava acompanhando a paciente lá no Santa Lúcia. Quem fez a angiografia não foi o... Não foi Weinberg, foi Sarmento. Um dos problemas dessa displasia fibromuscular é o tratamento, né? Para o coração a gente mas vamos lá. Espera um pouco. Mas vamos lá. Então, mas tem várias coisas a ponderar. Quer dizer, ninguém... Eu acho que mesmo que você tenha encontrado lesões vasculares indicativas de fibrodisplasia arterial, isso não explica o que está acontecendo. Fique bem claro, porque as vasoconstrições e o que está acontecendo são vasos muito distais, que é hemorragia distal. Mesmo que você encontre isso aí, que é uma doença em geral de médio vaso, né, vaso pequeno para médio, não é isso que a gente está vendo aqui. A fibrodisplasia causa dissecção, né? Não, tudo bem, mas ninguém viu dissecção aqui. O que a gente viu foi... Estou falando de coronária. Também acontece. Acontece secção de renal, carótida, vertebral, coronária, etc. Mas não é isso que a gente está vendo. Se você achou fibrodisplasia, legal, aperta a mão de quem viu e tal, mas a gente tem que tratar da doente. A doente tem hemorragia de vasos distais pequenos, HSA não é HSA de vasos aneurismática, porque o que a gente vê é hemorragia subaracnoide bem cortical, né, justa cortical, não é igual a Cris bem falou, né, não é hemorragia subaracnoide nos vasos da base, que é comum em aneurismática, e a outra coisa é que a gente vê múltiplos focos de estenose em vários locais. O que motivou o tratamento do vasoespasmo, para quem entendeu, o que participa da decisão não é apenas o valor, a presença de vasoconstrição, nem a presença do valor da elevação da velocidade Doppler. O que motiva de maneira mais importante é a dissociação clínico-imagem, assim, no sentido em que a doente tem uma clínica muito grave, de hemiplegia, afasia, menopsia, etc., e ainda não tinha infarto explicado na imagem. Então, quer dizer, tinha muito... A clínica dela era explicada pela hipoperfusão e não tinha infarto estabelecido completo. Então, você tinha muito para salvar. De fato, foi, assim, eu acho que até foi muito bem indicado, é isso mesmo. Bom, durante a internação aqui no hospital, ela foi feita analgesia, né, com dipirona, cetoprofeno, continuou com sulfato de magnésio, tramadol, Amplictil, cetorolaco e morfina, em momentos diferentes. A única que estava regular realmente foi a dipirona e os sulfatos de magnésio. Todo o resto era mais como SOS. Continuou com nimodipino 60 mg 6 vezes ao dia, controle pressórico e, num primeiro momento, a gente começou milrinona, depois foi suspenso nos primeiros dias, e hidratação venosa, né? E aí, essa evolução do vasoespasmo, a gente consegue ver, deixa eu ver, que realmente teve uma diminuição importante do vasoespasmo de cerebral média bilateral, né? A gente considera o normal para basilar o valor de 2,5 e para as outras acima de 3. Isso é o índice de vasoespasmo. Desculpe, Cecília, esse traçado escuro que para mim... Aqui? O mais escuro, ele é a basilar. É a basilar. Isso. O laranja aqui é cerebral média esquerda, né? Bom, ela evolui com melhora do vasoespasmo das cerebrais médias, de cerebrais anteriores,
E no 15º dia teve uma piora importante do vasoespasmo de basilar. Mas sem nenhuma clínica nova, realmente ficou em observação, mesmo assim. Né? A gente chegou a cogitar uma nova abordagem, mas achou que seria difícil. E ela melhorou rapidamente o vasoespasmo, só com o tratamento clínico. Né? E aí ela evoluiu com poliúria durante a internação. Nosso néfro que participou do caso chegou agora, então ele vai nos dar o panorama, o que aconteceu e o que ele fez para o que ele foi encontrado. Isso aconteceu assim, subitamente? Não, essa poliúria foi subitamente. Não, olha que evolução. Tá ali. Ela foi admitida no dia 5, no dia 12 aqui chegou a urinar 14 litros. Mas nesse gráfico mostra também que o azul seria o volume urinado e o verde o volume administrado, isso pelo registro de balanço hídrico. Aí, os pontinhos em vermelho são os valores de sódio dessa paciente nesse período. Boa tarde, desculpe o atraso. Essa paciente, ela, quando eu a vi, tinha toda essa história já dela, e havia ela chegou a 14 litros, eu comecei a ver, ela tinha ali em torno de 4 para 6 litros dia. E qual estava sendo assim, a conduta em relação a ela? Manter a paciente com equilíbrio pressórico, quer dizer, não poderia ficar hipertensa, mas ao mesmo tempo, como chamou a atenção aqui, eu creio o Daniel, ela não podia ficar hipotensa, ou seja, essa paciente tinha que ter um fluxo adequado entre o calibre do vaso e o volume circulante efetivo. Então, nesse momento aí, nós tínhamos uma paciente que evoluía com poliúria, certo? E ela nunca fez, que eu me lembro, hiponatremia relevante. Eu tenho que olhar aí. Chegou a 126. Chegou a fazer, né? O sódio está onde? 126 aqui. Não, perdão, isso. Mas ali, na hora que a gente começou a ver, ela tinha um sódio dentro da... exatamente, normal. Então, o que nós tínhamos de chamar a atenção? Ela tinha um diagnóstico sindrômico de diabetes insípidos, ou seja, ela tinha um sifão com um grande volume urinário, né? Mas ela não tinha alteração glicêmica que justificasse isso. Então, a questão é saber se isso envolvia uma falta de liberação de ADH adequada, ou se haveria algum problema renal que justificasse isso daí, né? Bom, tem que lembrar dessa doente que ela foi grávida, não estava num puerpério, e uma das questões da gravidez é uma das poucas circunstâncias de hiperfiltração glomerular. Quando é que se encontra hiperfiltração glomerular? O paciente, a causa mais fisiológica disso é na gravidez. Você tem isso em determinados tumores, né, de hipófise, né? Você tem na acromegalia, enfim, os tumores produtores de GH. Você vai encontrar isso daí no diabetes, em determinados momentos da história natural do diabetes. Você encontra isso em algumas situações de hipertensão arterial. Qual é o selo da hiperfiltração nesses casos? Além da própria documentação da hiperfiltração, quando ela tem doença associada, como no caso do diabetes ou da hipertensão, você encontra microalbuminúria, pelo menos, se não proteinúria. Então, assim, existem alguns marcadores, algum divisor de águas nesse sentido. A paciente, ela não tinha doença renal, ela não tinha nada que nos levasse a crer que ela tinha uma supressão da produção de hormônio antidiurético. Enfim, a impressão nítida que eu tive na ocasião, lendo a história clínica dela, é de que ela respondia ainda no curso da hiperfiltração glomerular e, obviamente, pode botar o próximo? Acho que tem. Ela tomou uma carga de sódio e água apreciável nos primeiros momentos do seu tratamento. Sim. Então, assim, uma paciente com hiperfiltração deitada, tomando bloqueador de canal de cálcio, buscando algum grau de vasodilatação, seguramente sem déficit central cardiovascular, ela tinha um fluxo plasmático renal adequado, hiperfiltrava. Ora, o rim respondeu como seria de se esperar ali. Vamos voltar ali, olha lá.
ela foi cada vez mais, e a diurese foi aumentando, chegou a 14 litros. Quanto mais volume se dava, quanto mais tentativa de corrigir o sódio dessa paciente se fazia, isso aí se fez com vigor nos primeiros dias, a situação ia ficando cada vez mais delicada. Qual foi a conduta, basicamente? Aceitar a condição fisiológica da paciente, resguardar as condições de fluxo e pressão, porém, começar a limitar a oferta de água e sódio para ela. Então, nós passávamos a fazer apenas a reposição isosmótica, ou seja, soro fisiológico, dependendo do volume urinário da última hora. E aí foi sendo aceito isso daí. Houve uma restrição oral de água livre para ela, houve uma liberação do sódio na dieta, e a paciente, a gente acreditou na possibilidade dela cumprir a curva de ajuste fisiológico dela. Ao mesmo tempo, nós calculávamos o clearance negativo, o clearance de água livre. Ou seja, a pergunta o tempo todo era o seguinte: independente do volume urinário e considerando a capacidade de excreção de sódio dela e de água livre, quer dizer, o que era água livre e o que era água com sódio, né? O que era soluto e o que era água, os dois clearances separados, o clearance de soluto e o clearance de água na urina, como é que ela estava se comportando? O que nós queríamos? Nós queríamos que essa paciente tivesse uma poliúria que fosse se ajustando progressivamente, que fosse tratada conservadoramente, mas que excretasse a carga de soluto adequada com a carga de água livre que ela excretava. Então foi isso que foi acontecendo ali. Você pode observar que progressivamente o volume urinário e o volume administrado, eles foram pareando. Está vendo ali? Ó, volume urinário, volume administrado em verde. E o sódio dela agiu de forma errática, porém chegando na curva fisiológica dela. O que ela fez? Ela começou a ajustar o sódio dela de acordo com a sua osmolaridade, com a sua percepção central. Isso ficou claro para nós que ela não tinha um distúrbio da liberação de ADH, nem para mais nem para menos, no caso para menos. Ela passou a responder e a partir de um ponto ela começou a referir sede. A melhor defesa para esses pacientes que estão acordados, têm acesso à água, é cair na fisiologia. Ou seja, o paciente tem sede, relata sede e tem acesso livre à água livre. Obviamente, o que nós fizemos? Como ela tinha um distúrbio, disse, olha, você não vai poder tomar mais do que tanto de água. A partir de um certo ponto, a gente tirou a hidratação venosa e ela ficou literalmente com a água livre conforme a percepção de sede dela, ou seja, nós fomos atrás da fisiologia. Qual foi a grande aposta diagnóstica? É que ela não tinha doença. É que ela tinha uma resposta fisiológica que naquele momento se tornou excessiva no nosso ponto de vista antropocêntrico, digamos assim. A gente olhou o que estava acontecendo na diurese, mas tinha que considerar toda a história clínica dela, a intervenção terapêutica e o ajuste da oferta pura e simplesmente de água e sódio da paciente conforme a diurese dela. Fez tipo não tinha doença. Eu pensei, se essa paciente tivesse tido uma gestose, não teve. Nunca ficou caracterizado nenhuma doença intrínseca parenquimatosa, glomerular, tubular. Nós pensamos em uma nefrite tubulointersticial, nada ficou. Mais do que isso, só biopsiando, né? Mas nós partimos do princípio de apostar na história clínica e na fisiologia. Não teve nenhum exame, a não ser sódio urinário em amostra. Aí você tem que pegar a amostra de volume conhecido numa determinada unidade de tempo e dosar o sódio e fazer a continha do clearance de água livre. Se não fosse o nefrologista, eu já estava pensando uma desgraça na hipófise, mas eu já ia direto lá para o centro. Não, nós também pensamos, nós ficamos preocupados. O que ela fez de DDAVP? Nós foi. Tem que falar no... Não, quando eu cheguei, ela tinha tomado DDAVP. Eu pensei, gente, peraí, para com DDAVP. Já tinha sido dado. Já tinha dado DDAVP, E aí o que acontecia é que o rim dela foi mais forte que a dose farmacológica. Ela continuava urinando baldes ali. Barulho, se não fosse um nefrologista, eu não sei não, viu? Eu teria dado... Nefrologista salvou a reunião de hoje. Muito obrigado pelas considerações. De nada, que isso. Então não tenho nada a acrescentar. Acho que ela tudo lesa, mas o que mata é o coração.
Ela ganhou muito peso durante a gestação. Ela estava clinicamente hipervolêmica de base ou não, Zé? A impressão. Ah, sim. A paciente estava anasarcada. Não, não tinha. Isso, inclusive, Tá. não tinha. Ela tinha um aspecto clínico de normovolemia, e até um discreto edema. Um discreto edema. Mas é aquela história, paciente grávida, ela edemacia para dentro, né? Ela é toda emaciada, né? Não puerpera. E ela normalmente, o que acontece na gravidez? Existe uma eliminação de água e sódio grande nos dias subsequentes ao parto, né? Para que a mulher vai ajustando o conteúdo de água e sódio dela. E ela estava no meio dessa história quando ela foi abatida em voo, né? Aí ela teve o problema, foi hiperidratada, teve que ser hiperidratada, não tem nada de diferente no que tinha que ter sido feito mesmo, só que ela tinha um rim surpreendente e o rim resolveu acelerar. E essa paciente, a única ponderação que eu chamo a atenção aos colegas, que foi bom para discutir com a equipe, é que o diagnóstico de secreção inapropriada de água livre, ele pode ser feito em vigência de poliúria. Mas aí é um reset do reset do reset, lá em cima. Ela tinha uma poliúria importante. E quando se fala de diabetes insípidos, não necessariamente, historicamente, se fala de que haja doença central, sistema nervoso central. O diabetes insípido é uma descrição clínica dos antigos que provavam a urina e viam que tinha uma urina farta, mellitus, com doce, e uma urina farta sem doce, que a insípido não tinha sabor. Então, assim, por mais escatológico que possa parecer isso, essa é a história real. Flávio, queria falar. Tem dosagem de osmolaridade urinária? Não tem informação. Não, nós fizemos a dosagem na ocasião e isso foi outra coisa que chamou a atenção. Ela praticamente isosmolar. O que chamava a atenção mais ainda que a excreção dela não era uma excreção de água livre pura, era uma excreção de água com sódio compatível. Então ela mantinha Quem foi que perguntou? Desculpa. Você, desculpa. Mas era acima de 100 ou abaixo de 100? Não, era acima de 100. Era acima de 100. O que mostra que ela tinha uma capacidade, inclusive, de resposta ao ADH. Quer dizer, quando ela usou o DDAVP, se eu não me engano, ela chegou... Ela subiu a osmolaridade dela, ficou ela, obviamente, dentro do que seria mais ou menos esperado, né? Mas ela tinha túbulo bom. Ela respondia ao estímulo. Você não teve espasmo de artéria renal? Não, a preocupação nossa era o espasmo central, né? Isso aí foi acompanhado bem de perto, eu me lembro bem, porque esse paciente, para a gente hipovolemia ou hiponatremia poderiam desencadear mais ainda o vasoespasmo, né? O nefrologista, nesses casos, é sempre um servo do cardiologista e do neurologista. Obrigado, João. Cecília, vamos em frente, por favor. Bom, em relação à fibrodisplasia arterial, foi feita, né, dupla de artérias renais, de aorta abdominal, angiotomografia de tórax e de coronárias. Veio tudo normal, né? Ficou como, possivelmente, um aspecto por vasoespasmo. Na angiotomografia de alta, eu não coloquei a foto, né? Ainda tinha algumas áreas, sim, de contração, né? De vasoespasmo, de vasoconstrição, mas a orientação realmente seria repetir isso posteriormente, já que o quadro era muito recente. Vou fazer uma pergunta para você, Cecília. Ela já tinha uma angiotomografia que demonstrava com clareza o vasoespasmo. A vantagem de se fazer uma angiografia convencional é porque vocês pensaram numa intervenção. Foi pela intervenção que ela fez a arteriografia. Ela veio para isso, para fazer a intervenção. Uma vez que o vasoespasmo estava progredindo, o quadro clínico deteriorando. E a medicação já feita, né? Só para novamente enfatizar, ela chegou a ter creatinina de 0,1. Quase que eu mandei infundir creatinina na veia para justificar o parecer nefrológico. Alguma consideração, pessoal? Fernando, ali. Então, uma curiosidade. Como essa moça teve uma doença de vasoespasmo primário, né? E foi feita a nitroglicerina intraarterial, não teria valor
deixar um período com nitroglicerina intravenosa, já que a doença é do endotélio. Estatina teria algum papel aí? Ela estava com estatina, ela continuou com estatina. Quer dizer, para essa situação a gente não sabe, né? Para HSA com vasoespasmo, os ensaios clínicos com estatina não mostraram diferença. Os estudos iniciais sugeriram que reduziria a vasoespasmo no Doppler, mas quando se testou um estudo grande que teve, não funcionou. Nem se faz estatina nem tal. A outra questão é que deixar nitrato venoso para essa paciente, a doença endotelial dela é restrita ao sistema nervoso. Então, o problema seria você induzir vasodilatação sistêmica numa paciente que tem uma doença localizada e isso interferir também na hemodinâmica dela, com consequência para o sistema nervoso central. Pode até causar. Um último comentário, eu tenho muito receio em geral de nitrato também, porque nitrato dá dor de cabeça. E aqui atrapalha muito o julgamento clínico, né? Assim, você está voltando ou não está voltando sintoma? É o cão. Então, dá um receio. Bom, ela foi de alta hospitalar no dia 2 de março, né, quase um mês depois da admissão. Continuou com a atorvastatina, acredito, por causa dessa hipótese de fibrodisplasia arterial. A orientação foi retornar ao cirurgião vascular para continuar com essa investigação de fibrodisplasia. E foi embora sem sequelas, foi embora apenas com queda do pé direito. Hoje ela está sem sequelas, por informação de colegas que estão acompanhando no HFAG. É isso. Vamos ouvir o Barroso, alguma consideração antes? Eu acho que a Cecília vai fazer uma revisão, é isso, Cecília? Sim. Eu estou conversando com nossos colegas residentes, inclusive do Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, do Hospital Albert Einstein, colegas aqui da casa, que de certa forma nós continuamos ainda inconformados em compreender se é o ovo ou a galinha. Sangramento, vasoespasmo secundário ou vasoespasmo levando a um evento hemorrágico. Eu não consegui ainda, eu estou no clássico. Por que não? Sangramento e vasoespasmo secundário. Barroso, eu acho que a revisão... Você desculpa, Barroso, a revisão que a Cecília vai fazer, eu acho que vai abordar exatamente esse aspecto. Excelente, excelente. Bom, o diagnóstico ficou como síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, né? Ela tem vários nomes, enfim, engloba um espectro, né, de várias doenças descritas, várias síndromes, como a angiopatia benigna do sistema nervoso central, a síndrome de Cole-Fleming, pseudovasculite do sistema nervoso central, angiopatia benigna, angiopatia pós-parto, né, que era a nossa hipótese para ela. Como o Daniel falou antes, né, existe o vasoespasmo migraноso, que, enfim, a cefaleia entrovoada com vasoespasmo, que é um dos quadros, né, o quadro de abertura da síndrome da vasoconstrição reversível. São nomes diferentes para a mesma coisa, basicamente isso. Tem alguns fatores que predispõem, né, trigger para essa vasoconstrição. Um dos principais é realmente o pós-parto, mesmo sem eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, né? Exposição a outras drogas vasoativas, como, enfim, cannabis, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, descongestionante nasal, tumores como feocromocitoma, exposição a imunossupressores e, bom, realmente dissecção também poderia predispor, né? Legal você falou do triptano dela, né? Que a dose estava alta. Exatamente, desculpa. Realmente, uma das medicações que pode causar é o triptano. Cadê? Desculpa. Eu não... Triptano. E quando eu avaliei, ela já estava com o Sumax em dose alta. Assim, a cefaleia dela foi anterior ao uso do Sumax, né? Do sumatriptano, mas pode ter ajudado a piorar. Né? Bom, existem alguns critérios diagnósticos, né? Geralmente a cefaleia aguda, forte intensidade, que é o que a gente chama de cefaleia entrovoada, vasoconstrição segmentar, mostrada pela arteriografia ou por outros exames, como eu vou falar mais na frente, líquor geralmente normal, e outros exames também mostrando a normalização dessa vasoconstrição. Esse trabalho até chama atenção para a demora para o diagnóstico, né? Opa, eu vou tocando sem querer. Em relação que a média vai de... Desculpa.
Zero em pouquíssimos casos, né? Uma média aí de 2, 4 dias para o diagnóstico, e foi mais ou menos o que aconteceu com ela, né? Realmente pode abrir o quadro, como está descrito aqui, como hematoma intraparenquimatoso, com ou sem déficit focal, hemorragia subaracnoideia, hemorragia subdural, enfim, ela pode abrir o quadro com todas essas formas e o diagnóstico depende disso. Persiste a indicação exclusiva de nibodipina via oral, exclusivamente via oral e não parenteral, e por que isso? Não sei por que não faz parenteral, você sabe? Normalmente para não induzir hipotensão arterial, que nesses casos de vasoespasmo você quer que tenha uma perfusão. Perfeito. A oral, nessa dose de 60 miligramas de 4 em 4 horas, ela consegue não gera hipotensão. Fazer o que a gente precisa, gerando menos hipotensão. Perfeito, obrigada, Aquiles. Esse é um trabalho falando sobre o diagnóstico da síndrome de vasoconstrição cerebral reversível. O padrão ouro realmente é a arteriografia, que foi o que ela fez, mas com um fim terapêutico, não diagnóstico. A angiotomografia tem uma sensibilidade muito boa. Cadê aqui? A angiotomografia tem uma sensibilidade de 80%, né? Ressonância também. E o Doppler transcraniano, apesar de ter uma sensibilidade menor, essa sensibilidade depende muito de encontrar o vaso, e a partir desse momento que encontra é uma sensibilidade confiável, tanto que a medicação, o método que a gente usa para acompanhar o paciente durante a internação. Enfim. Aqui é um resumo, né, na verdade, de avaliação de déficit neurológico, né, de quadro neurológico em paciente gestante e no puerpério. Existem alguns diagnósticos diferenciais, como a gente falou desde o início, né? Tanto de trombose venosa cerebral, quanto de eclâmpsia, síndrome da vasoconstrição cerebral reversível e uma outra doença que se confunde muito, né, que é o PRES também. Sempre tem que pensar nessas hipóteses num quadro de cefaleia refratária, principalmente quando tem um déficit neurológico associado. Como falei antes, né, eclâmpsia, no caso, ela não tinha hipertensão, não tinha proteinúria a princípio, mas pode ser eclâmpsia mesmo assim, porque hoje se descreve a eclâmpsia como quadro neurológico na gestação, não necessariamente aquela tríade, crise convulsiva, enfim. Pode ter, mesmo sem ter esses outros critérios. Aqui nesse fluxograma é basicamente de avaliação da paciente com quadro neurológico agudo, né? Se é uma cefaleia isolada, se for uma cefaleia isolada, conseguir avaliação, né, pensando nessas hipóteses que eu mencionei, e sempre os sinais de alerta, né, se é uma cefaleia entrovoada, se teve alguma mudança no padrão de cefaleia usual da paciente, e se tem história de doença cerebrovascular prévia. Sempre fazer o exame de imagem, que foi o que aconteceu com a paciente. É basicamente isso, né, que eu posso seguir do fluxograma dela. No caso, existia essa hipótese inicial, né, de dor relacionada à raquianestesia, mas não foi adiante. E o tratamento é eliminar fator precipitante, analgesia, repouso, observação, evitar hipertensão, né, nimodipino, e, quando disponível, neurointervenção com infusão, geralmente de milrinona ou nimodipino mesmo. Aqui a gente fez monocordil, pode ser feito também. E angioplastia por balão. Você quer falar alguma coisa? Do ponto de vista clínico, quem for ver esse tipo de doente, além das imagens que a Cecília bem descreveu, as alterações, acho que tem que chamar atenção quando o doente descreve cefaleia entrovoada, né, o Thunderclap headache, né, a pior dor de cabeça súbita, a pior dor de cabeça da vida, que recorre, né? Então, que vem mais de uma vez. Tudo bem que 2 vezes ainda pode ser cefaleia sentinela e depois HSA. Mas se o doente tem 3 vezes, assim, porque muitas vezes o doente tem intervalos de vários dias seguidos de cefaleia entrovoada. Não tem nenhuma outra doença que dá isso, né? Essa doente nem tinha isso. Ela tinha dor de cabeça que começou há 5 dias. Por isso que eu perguntei tanto no começo. Então, o doente que fala, meu Deus do céu, tive a pior dor da vida e tal, e aí volta e tem a dor de novo, a dor de novo, e a dor de novo, você tem que pensar em RCVS e ver na sua cabeça rápido. E a outra coisa do tratamento que é importante comentar é que, assim, muitas e muitas pessoas, quando veem essa imagem de vasoconstrição,
levantam e ficam com agonia achando que o doente tem uma vasculite. E aí o problema é que os estudos observacionais, não tem nenhum ensaio clínico randomizado nessa condição, nenhum publicado, mas os observacionais todos são muito consistentes em dizer que usar corticoide tem um curso pior para esses doentes. Então, inclusive, prolonga os sintomas e aumenta a chance do doente piorar. Então, tem que ter muito cuidado. Na verdade, as medidas são de suporte mesmo, e tratamento empírico do vasoespasmo, né? Empírico das complicações, porque não tem ensaio clínico. E é isso. Na verdade, e a última coisa é a associação com... existe uma associação grande entre as outras manifestações intracranianas, assim, que é eclâmpsia misturada, que é uma forma de síndrome PRES, né? É uma leucoencefalopatia posterior reversível, né? Então, que é um edema predominantemente posterior, que é o que acontece na encefalopatia hipertensiva, né? Os cardiologistas todos, claro, já viram emergência hipertensiva, um doente muito hipertenso. Das coisas que ele mais se queixa quando chega na emergência e está com a pressão muito alta, ele se queixa que a visão está embaçada, ou principalmente ele começa a ver pontos brilhantes no campo visual. Esses pontos brilhantes no campo visual é edema occipital bilateral, que é a circulação posterior. Quando você tem vasoconstrição e hiperadrenalismo difuso, a circulação posterior cerebral ela é menos protegida do que a anterior. Então, embora você possa ter edema, vasoespasmo, hemorragia na circulação anterior e posterior, os achados mais comuns e mais frequentes são na circulação posterior, principalmente occipital bilateral. Então, o doente tem mais edema, infarto, ou descreve essa história de que está vendo luz brilhante no campo visual, está passado, está esquisito. E é isso, eu só queria tentar principalmente o corticoide, porque nós vemos todos os dias o pessoal coçar a mão, quer fazer corticoide, e a gente fala, veja bem. Então, é isso. Eu queria fazer uma pergunta, porque devem ter várias causas de cefaleia no puerpério, né? Então, essa doença aí, ela tem baixa prevalência dentre as causas de cefaleia. Sim, certamente. Eu não sei a porcentagem. Tem o Roberto e o João. Não, eu acho que é importante essa pergunta aí, na medida em que mostra a viabilidade da espécie, né? Obviamente, essas situações são a minoria da minoria. A maior parte da gravidez corre normal, apesar da ausência de pré-natal, embora isso tenha impacto em mortalidade materna, materno-infantil, você acompanha esses indicadores. Agora, o que eu queria chamar aqui a atenção no caso da atenção hospitalar já terciária, para que a gente foque naquilo que é relevante e não se divirta na nossa atenção. Então, o que essa paciente, o mais gritante nela é aquilo sempre que a gente vê. Então, ela tinha uma poliúria absurda. E isso, o maior risco que eu acho que dominava o quadro de você ter mais atenção à poliúria em si do que o restante do quadro. Então, o papel do especialista nesse caso foi mostrar que não havia doença, havia uma resposta fisiológica de uma paciente hiperidratada, ou seja, recebendo não só água, sódio e com todos os estímulos de aumento de fluxo plasmático renal. Assim, da mesma forma que ela hiperperfundia tudo e tentava hiperperfundir, porque você não consegue hiperperfundir setorialmente, você faz uma ação central, é a mesma coisa da otimização central de oxigênio e variáveis oxidinâmicas, você não vê por setor, você vê central. No rim é a mesma coisa, né? E o rim ele é um órgão adaptado para conservar água e sódio, em primeiro lugar. E em segundo lugar, para excretar o excesso. Não tem como. E esse rim cumpriu o papel dele. O que é importante para tranquilizar e não deixar de perder o foco sobre aquilo tudo que era o realmente relevante para a nosologia? É o paciente ter o histórico dele. Para mim, o que fez a diferença como especialista era o histórico de que ela não tinha proteinúria. O fato dela não ter proteinúria não afasta em nada o foco sobre a questão neurológica, mas afasta o foco sobre a questão renal. Então, ela não ter proteinúria, evoluir sem proteinúria e ter qual é a sofisticação, na verdade? É você ter osmolaridade urinária, plasmática, sódio urinário e sódio no sangue.
E, obviamente, a gasometria dela em nenhum momento mostrou desequilíbrio, mostrando que havia um equilíbrio elétrico transmembrana que obedecia a todos os gradientes de manutenção de pH e tudo mais. Então, toda a resposta dela era fisiológica. Roberto, microfone, por favor. Perguntar uma curiosidade. Você mostrou que o vasoespasmo, ele não é localizado, tem vários pontos de vasoespasmo, né, na circulação, na arteriografia. Para a decisão da angioplastia, como guiar essa angioplastia e a que vaso proceder? Tem algum elemento que guia, né, o vaso preferencial de acordo com a imagem da ressonância? Quantidade do vasoespasmo e sintoma. Certo, mas a área né, a artéria a fazer o procedimento, a imagem ajuda, os pontos de maior comprometimento aí? Foram os 2 pontos que eu dei para você. O vasoespasmo que você enxerga e a correspondência dele com o sintoma do paciente. Com a imagem também da ressonância? A imagem e o sintoma, são esses pontos que decidem aonde você vai balonar. E aí, às vezes, a despeito do acompanhamento com Doppler, isso às vezes pode dar uma certa agonia, mas está piorando o Doppler, você não vai fazer nada? Não. A doença vai melhorar sozinho. O que você tem que cuidar é para que ela não piore. Então, o suporte que você dá nesse momento é muito mais para que o paciente não piore e possa sozinho reverter essa doença cujo curso natural independe de qualquer medida que você faça. A gente só optou por fazer a angiografia porque ela estava piorando clinicamente. Mas se houvesse piora de imagem sem correspondência clínica, a conduta provavelmente teria sido conservadora. E no que ele perguntou, do que veio primeiro, o sangramento ou o vasoespasmo? Primeiro, o sangramento dela não tem um aspecto de sangramento aneurismático, que é o dos sangramentos o que mais se associa a vasoespasmo. Dificilmente a gente vê vasoespasmo em HSA traumática, em HSA pré-pontina benigna, em sangramento intraparenquimatoso. O sangramento que ela tinha subaracnoideu era cortical, não era cisternal, como a gente vê nas doenças aneurismáticas. A gente poderia até questionar a não visualização de um aneurisma, dado que ela estivesse com vasoespasmo e esse aneurisma pudesse ter ficado excluso da circulação. Ainda assim, ela fez imagens subsequentes que mostraram melhora do vasoespasmo e não houve o aparecimento de um aneurisma. E, além disso, ela preenchia todos os critérios, o caso dela, a imagem e a clínica, correspondem a todos os critérios para você pensar numa doença pós-gravídica. Ter displasia fibromuscular, se é que ela tem mesmo, eventualmente até poderia justificar a presença de um aneurisma, você pode ter associação e talvez subsidiar a feitura de uma nova angio-TC no futuro, para você ter certeza de que não houvesse nenhum aneurisma ali. Mas a clínica é sugestiva e os achados que ela tem, apesar de serem hemorrágicos, não são achados típicos de uma hemorragia aneurismática. Antes de passar para São Paulo, o Alfredo Potti quer fazer uma consideração, Alfredo? Microfone ali, por favor. São 3 perguntinhas. Uma se foi descrita essa síndrome em gênero masculino. Sim. A segunda como síndrome, qual a doença que a mesa apontaria como mais provável causadora dessa síndrome. E, finalmente, veio à memória, do passado, uma arterite mas é totalmente diferente dessa, que dá em populações nipônicas, dentro do cérebro, lá no polígono de Willis, não tem nada a ver, mas moia, não sei se só para recordar. Eu não sei se alguma dessas perguntas tem $1 milhão para quem responder, mas o Aquiles eu acho que vai responder. Sim, Daiane. Você não está livre, não. Não gravídico, desde que você esteja hipertenso. Não, inclusive, só comentar, em criança é mais comum em homem que em mulher. Em vida adulta que é mais comum mulher que homem. Eu vou pedir para o Baruzzi, antes da gente encerrar, Baruzzi, alguma consideração final? Para minha compreensão, essa doente teve uma tempestade vasoespástica cerebral, como bem lembrou o Fernando, essa é a disfunção de endotélio agudo. Essa disfunção foi precipitada pelo excesso de vasoconstritores que ela vinha tomando para prevenir a crise de enxaqueca, poderia ser uma possibilidade. Uma dúvida que eu fiquei se essa
tempestade vasoespástica, tem o nome, a doença que eu preciso. É só relacionada à situação de pós-parto, ou isso pode recorrer na vida dessa doente mesmo em situação fora da gravidez? E se seria interessante fazer Doppler transcraniano a nível ambulatorial, para ver se esse vasoespasmo permanece, se é esporádico, e qual a forma de tratar essa doente. Quer dizer, me parece que ela não vai poder tomar de novo medicamentos para tratar a cefaleia, porque são vasoconstritores. Então, qual seria a visão daí para frente para essa doente? Daniel, a gente tem ainda 8 minutos. Então, vou rápido. Então, primeiro, o maior precipitante, embora ela estava usando sumatriptano e estava numa dose muito alta, né? Na verdade, o precipitante mais claro aqui de todos deve ter sido a gestação, e que é bem descrito, né? Não é à toa que ela está mostrando a figura aí, é a primeira causa de todas dessa síndrome. Então, na verdade, deve ter a união dos dois fatores. Então, se ela pode ou não usar um vasoconstritor depois, é difícil responder. O bom senso diz que você evitaria, mas ela deve ter usado milhares. Se ela tiver enxaqueca, ela pode ter usado milhares de vezes outras vezes na vida, nunca apresentou isso, e mesmo depois, eu já vi pessoas acabarem usando e não terem nada. A gente não sabe dizer qual é o trigger, embora realmente tenha a descrição de vasoconstritores precipitarem. No caso dela, eu não sei nem dizer se eu não usaria, porque ela estava usando que era uma dose 4 vezes maior a dose máxima do sumatriptano, pelo que descreveram aqui. Então não sei nem se estava testado para segurança. Quê? Não foi isso, 4 vezes a dose máxima que você me descreveu. Deu um frio na barriga, tá? Mas foi isso que ela estava usando. Em outro hospital. E aí, a outra coisa, assim, ter que fazer Doppler seriado, etc., não necessariamente. O doente melhora com ou sem, apesar do médico, né, Cris, que você comentou. E aí você pode, por exemplo, fazer um exame. Quando ela repetir a ressonância de controle, faz uma angio-RM junta, e na maior parte das vezes, semanas depois, resolve e pronto. Então não tem que fazer se a clínica não mudar. Não tem que fazer. 50% dos casos eu acho que são relacionados ao pós-parto. Pelo que Quantos por cento? Desculpa. 50%. 50%. E geralmente o prognóstico é pior nesses casos. E tem uma coisa importante que você me falar, que a taxa de recorrência a longo prazo ela é mínima. Menos de 5% dos doentes tem algum grau de recorrência ao longo da vida. E se ela engravidar novamente? Aí tem risco. Aí corre risco. Seria aconselhado. Se engravidar novamente, você tem que tomar cuidado com as outras coisas todas. Já era o segundo. Bom, mas essa é uma questão que, se eu fosse parente dela, eu iria fazer os neurologistas. Eu vou pedir para o Aquiles encerrar. Eu só queria que o Aquiles... a gente não tem muito esse costume aqui na sessão, não, mas eu queria que o Aquiles deixasse um recado que a gente levasse para casa hoje dessa sessão. Qual o recado que a gente leva para casa? Qual o cuidado que a gente tem que ter com esses doentes? Dificilmente eu vejo grávidas, né? Mas, de qualquer maneira, qual o recado que a gente leva para casa hoje, Aquiles? E muito obrigado. Desculpa ter me intrometido aqui e dividido essa moderação com você. Desculpa. Não, o prazer foi nosso. Você fez a moderação. Mas eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, essa doente veio para esse hospital muito grave. E essa doente saiu desse hospital caminhando. E o bebê dela esteve aqui 2 vezes para estar com ela. O serviço de psicologia conseguiu trazer 2 vezes o bebê para ficar com ela, que ainda durante a internação, com todos aqueles cuidados que deve ter para trazer um bebê recém-nascido para dentro de um hospital geral, né? Eu acho que a gente tem que ter algumas lembranças nesse caso. Primeiro, pensar que isso existe, uma cefaleia puerperal. Então, como o nome da sessão diz, pensar que isso existe no puerpério. Segundo, aquela hemorragia foi o começo de um quadro. Parece que ela está com uma crise mesmo, colocou muito bem, que ela está relacionada com tudo, né? Aquilo foi um começo de manifestação do quadro. Segundo, lembrar que, nesse tipo de caso, o triptano pode piorar a situação, né? A gente até entende por que no outro hospital fizeram o triptano. Por causa da exuberante clínica da paciente. Mas eu acho que se você já tem as informações, você tem que derivar o tratamento e não usar medicações que possam agravar esse tipo de quadro. Terceiro, tem que pensar nele, tentar fazer o diagnóstico e tentar alocar as medidas para que ele possa evoluir a contento, como felizmente foi o que aconteceu nesse caso. Então, a primeira coisa que eu acho que
é pensar nele. Né? Lembrar que esse quadro existe e que se caracteriza pela vasoconstrição. Lembrar da vasoconstrição, não só das manifestações hemorrágicas que podem estar concomitantes. São Paulo, considerações finais. Não, mais uma vez, muito obrigado aos colegas do Procardíaco, uma reunião espetacular, parabéns aos colegas da Neurologia. Não tenho nada a acrescentar, só agradecer mais uma vez a gentileza por nos ensinar mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela presença, pelo acompanhamento, pelas intervenções. E nos vemos na próxima semana, é isso, Antônio Sérgio? Próxima semana, sem falta. Muito obrigado a vocês. Uma salva de palmas para os apresentadores, para os debatedores.